Boa tarde, amadas inteligências. Neste vídeo, nós articularemos 3 textos para compreendermos sobre a riqueza e preciosidade que é a personalidade de Moisés. Um homem muito sofisticado, um homem preparado culturalmente, intelectual por excelência. Formou-se e forjou-se no melhor da cultura egípcia e no melhor da cultura hebraica. Começaremos com o texto do historiador Henry Thomas. Avancemos, moçada, aos estudos. Moisés do Nilo. Já muito jovem, Moisés começou a frequentar as camadas inferiores. Moisés começou a conversar e transitar com os escravos hebreus. Às vezes, Moisés era visto conversando com os trabalhadores hebreus que faziam os tijolos para as construções das cidades do faraó. Moisés ficou surpreendido de ver como os hebreus eram interessantes. Eles também, como os egípcios, possuíam sua própria história, possuíam sua própria cultura, com seus grandes homens e seus monumentos de glória. Falaram-lhe de seu patriarca mor, Abraão, um verdadeiro monumento. Abraão, que recebeu a promessa de Deus. Abraão, que abandonara a cidade de Ur, na Caldeia, à procura da liberdade, encontrando-a num país novo entre o deserto e o mar. Durante algum tempo, Abraão e seus descendentes moraram ali. Seus rebanhos e suas manadas multiplicaram-se e eles assim ficaram muito prósperos. Mas os hebreus eram um povo nômade, um povo que transitava entre terras estranhas, terras estrangeiras. E agora, por fim, estavam na terra do faraó, reduzidos à escravidão, mas ainda assim orgulhosos dos seus grandes pioneiros, dos pioneiros de sua etnia. Abraão, Isaque, Jacó, José, o governador da economia do Egito. A história do povo hebreu, a cultura do povo hebreu, a ancestralidade do povo hebreu. Esses homens e sua história fascinaram Moisés. Moisés passou a ir vê-los mais a miúde, mais frequentemente e mais assiduamente. Moisés dedicou total atenção ao povo hebreu para compreender sobre a formação do povo hebreu. A princípio, seus companheiros aristocratas divertiam-se com sua conduta esquisita e meio até louca. Os egípcios, amigos de Moisés, começaram a olhar aquilo de modo engraçado. Olha lá, Moisés está andando com os escravos. Isso é engraçado. Moisés é um cara diferente, é um cara engraçado, bem-humorado, apetecível. Por isso que ele está andando com os escravos. Mas é só isso, é só um momento. A princípio, seus companheiros aristocratas divertiam-se com sua conduta esquisita e depois começaram a reprová-la. Quando eles viram que Moisés estava empenhado em compreender e estudar a cultura hebraica, eles começaram a reprovar. Por quê? Moisés era um nobre convivendo com escravos hebreus. Para o faraó, era indícios de rebelião. O faraó advertiu Moisés de que se afastasse dos semitas, os estrangeiros sem cultura, os escravos. O faraó advertiu Moisés de que se afastasse dos semitas, os estrangeiros sem cultura e escravos. Moisés, porém, não deu ouvidos às admoestações. Certa vez, estando a observar alguns hebreus em seu árduo trabalho, deparou-se-lhe um chefe egípcio que açoitava impiedosamente um escravo da turma dos hebreus. Num excesso de ira, Moisés vibrou um golpe tremendo e muito violento no egípcio, matando-o.
Assassinar um egípcio para defender um escravo hebreu era um crime muito grave, apenado com pena de morte. Moisés teve de fugir para o deserto para salvar a própria vida. No deserto, a iluminação. Segue o texto do historiador Henry Thomas. Vemos agora o príncipe transformado em pastor nas estepes selvagens limítrofes com o deserto. Começa um novo capítulo em sua educação. Expansão cultural em Moisés. Pôs de lado os pergaminhos empoeirados da universidade com suas histórias indigestas sob as sombras dos mortos e à procura de Osíris, e em vez delas, aprendeu a ler no céu noturno as sílabas chamejantes das estrelas vivas. Libertou seu espírito das ridículas divindades do hipopótamo, da vaca e do cão, adorados pelos egípcios. Começou a procurar um Deus novo e mais digno, e ele o acha no deserto, numa tempestade de areia. Ouve sua voz no trovão. De manhã cedo, ao nascer do sol, quando os raios atingem o espinheiro no deserto, ele o vê, bem de frente, na sarça ardente, o espinheiro que fumegava, mas não tinha sua matéria consumida, não desaparecia. Uma epifania e manifestação divina a Moisés. Uma epifania manifestada divinamente a Moisés. Moisés achara seu novo Deus no deserto, um Deus terrível das selvas, um Deus árabe, um Deus que atravessava as montanhas, percorria os desertos e repousava em barracas suntuosamente coloridas. Um Deus que protege seu povo à noite, quando este se recolhe para dormir. Um povo que é protegido por Deus, um Deus que é vigilante para com o seu povo. Um Deus que o leva à batalha, que castiga seus inimigos sem dó. Um Deus que muda de opiniões como o vento, que é rápido na vingança de um insulto e não recua ante uma mentira quando esta lhe convém. No entanto, é um Deus que não comete injustiças, que é generoso para com os estranhos, bondoso para com os órfãos e misericordioso para com os pobres, para com os presos, para com as viúvas necessitadas, para com os doentes nos hospitais. Em poucas palavras, um Deus que possui todas as virtudes e defeitos do beduíno árabe, o nômade transitante em terras estranhas. É como se Moisés tivesse olhado no espelho e reconhecido Deus em sua própria imagem. Com efeito, o quadro de Jeová, tal qual Moisés o pintara, nada mais é do que o retrato do próprio Moisés amplificado em proporções sobre-humanas. Que texto lindo! Texto do historiador Henry Thomas, em seu livro A História da Raça Humana. Percebemos como é sofisticada a personalidade de Moisés do Nilo. Agora nós vamos para um artigo publicado no portal Brasil Escola, O Chamado de Moisés. Uma investigação bíblica sobre a riqueza da personalidade de Moisés. É do que trata este artigo. Lerei apenas trecho dele. Olha como Moisés foi forjado na melhor cultura do mundo da época dele. 3.300, 3.200, 3.300 anos para trás em relação a nós. Moisés foi educado na civilização mais adiantada do seu tempo. O Egito, no tempo de Moisés, era o centro do mundo, centro comercial do mundo, povo poderoso. Um correspondente do que é hoje os Estados Unidos da América. O seu treinamento foi projetado para prepará-lo para um alto cargo na nobreza,
um diplomata, um lorde, um grande da corte do faraó, ou até mesmo do trono do faraó, caso fosse preciso. Moisés ficou familiarizado com a vida na corte de Faraó, com toda a pompa e grandeza da adoração religiosa egípcia. Moisés foi educado na escrita e nas literaturas do seu tempo. É apontado como o autor do Pentateuco, a constituição do povo hebreu no mundo antigo, o código de regramentos de condutas entre os hebreus. O povo hebreu era um povo belicoso, hostil, de confusão, povo de dura cerviz. Se não tivesse Moisés com os 10 mandamentos e todo o código de regramento que Deus deu a ele para regrar a conduta do povo hebreu, esse povo pereceria no deserto em 2 tempos. Povo de confusão, povo dado à maldade, palavras de Deus sobre o seu próprio povo. Como Deus caracterizava o povo hebreu no Antigo Testamento, povo de dura cerviz. Moisés também aprendeu administração, conhecimentos jurídicos e legislativos. Moisés foi um exímio lutador, conhecedor de táticas de guerra e comando militar. Quando tinha 40 anos, Moisés se indignou contra um feitor egípcio que estava batendo em um escravo hebreu. Ele matou o egípcio e o enterrou na areia. Um capataz egípcio castigava desnecessariamente um escravo hebreu. Moisés viu aquilo, se indignou e se pôs contra o egípcio violentamente. Atacou o egípcio com um golpe. O egípcio morreu. Crime apenado com pena de morte. Moisés matou o egípcio e o enterrou na areia. Isto tudo se deu pelo fato de Moisés se identificar com o seu povo, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, abrindo mão de fama, poder, riqueza e glória terrena, pois esperava coisas melhores e mais excelentes dos céus. Moisés abriu mão da corte para viver com os escravos. Moisés escolheu padecer com os escravos. Isso é liberdade. Quando a morte do egípcio tornou-se conhecida, Moisés temeu por sua própria vida e fugiu do Egito para a terra do deserto de Midian, onde se casou com uma das filhas de Jetro, Zípora, passando então a cuidar dos rebanhos de Jetro. Depois de aproximadamente 40 anos, Deus falou a Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus mandou Moisés de volta para o Egito, a fim de resgatar os hebreus da escravidão, encaminhando-os para a terra prometida a Abraão, o patriarca maior do povo hebreu. Deus demonstrou seu poder para Moisés e revelou a ele o seu santo nome, Yahvé. Que linda a história de Moisés! Moisés, um homem de fé inabalável no Deus invisível. A grande força de vontade e a inabalável convicção de Moisés em perseguir sua tarefa de libertação do povo hebreu é resultado de suas grandes experiências sobrenaturais forjadas pelas mãos de Deus no sofrimento do deserto, porque Deus fala no deserto. No deserto não tem riqueza financeira, mas Deus fala. Logicamente que o tempo de aprendizagem no Egito e seu tempo de aprimoramento em Midian o ajudaram a estabelecer em seu caráter a incumbência de livrar o povo hebreu da dominação dos egípcios, elevando assim o seu caráter de liderança. A fé inabalável gerou em Moisés um grande zelo pelo nome de Deus e pelas coisas santas de Deus. Moisés era encarregado das coisas santas de Deus. E as coisas santas de Deus são as pessoas, os nossos semelhantes, principalmente os mais vulneráveis. Moisés cuidava das coisas de Deus. Ele foi ponte sobre a qual atravessou um povo para a terra prometida. Moisés, zeloso para com as coisas de Deus. Moisés, totalmente voltado para os interesses de Deus.
Deus disse a Moisés: cuida dos meus interesses. Cuida dos meus interesses, porque a partir disso você será o meu maior interesse. Palavras de um oráculo, palavras do homem velho e mais sábio, do homem idoso, reverendo Caio Fábio. Uma vez eu o escutei dizendo assim: que lindo! Cuide dos meus interesses, porque fazendo assim você será o meu maior interesse. Que bonito, que experiência com Deus. Maravilha. Amém. Moisés cuidava dos interesses de Deus. Por isso que Deus cuidou de Moisés. E Moisés é um escolhido de Deus. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do faraó. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, marcando o momento da destruição dos primogênitos no Egito. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho por terra seca, onde em seguida o exército do faraó se afogou. Moisés foi um homem que sempre levava seus temores a Deus. Em suas orações, sempre Moisés pleiteava o socorro de Deus em momentos de emergências. Momentos em que, muitas das vezes, Deus apontava para a culpabilidade do seu povo. Povo violento, de dura cerviz, povo de contenda e confusão. Mas em oração, estava lá, sempre Moisés intervindo em prol e a favor do povo. Moisés botava os interesses do povo no lugar dos seus próprios interesses. Moisés intercedia a Deus pelo povo, para que Deus desse graça e misericórdia ao povo. Lá estava sempre em oração Moisés, intervindo em prol e a favor do povo para com Deus, procurando sempre honrar a Deus. Que texto magnânimo! Moisés foi sempre um grande homem, a grandeza sempre estava com ele, seja nas suas ações ou em seu comportamento. Ele não procurava se destacar dentre o povo, não buscava distinções. Moisés é mencionado como uma pessoa de personalidade muito humilde, mostrando por que Deus o considerava especial. Segundo texto, vamos para o terceiro texto para compreendermos sobre a preciosa personalidade de Moisés. Maravilha! Avancemos. Estamos caminhando bem na história de Moisés. Estruturemos uma jornada socioeducativa sadia a partir das lições da história de Moisés do Nilo. Capítulo 16 do livro do Êxodo. O maná e as codornas. Este capítulo é rico. Ele traz princípios de gestão econômica. Ele traz princípios de justiça social. Estejamos com os ouvidos atentos. Moisés, aquele que se comunicava com Deus e recebia a melhor sabedoria. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo bem assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá estava muito melhor. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta comunidade. No Egito estava melhor. Apanhávamos muito como escravos, mas pelo menos comida tinha. O Senhor Deus, ao ver tal ingratidão do povo, disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Serei misericordioso e proverei pão para esse povo reclamante e murmurador. O povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Parênteses.
Novo Testamento, Jesus, oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão de hoje, que Deus nos dê esse pão, nos proveja esse pão. E o pão de amanhã? O pão de amanhã é de amanhã. O amanhã a Deus pertence. O amanhã trará a sua própria necessidade. Preocupemo-nos com o dia de hoje. Que lição! Deus se comunicando com Moisés. Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Vou prover alimento, mas eu quero ver se esse povo é justo e distribuirá os alimentos entre eles de forma equânime e justa. Olhem os princípios aí, princípio de justiça social, de equanimidade. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou da terra do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós. Vocês reclamaram contra Deus. Afinal de contas, quem somos nós? Nós somos fração de coisa nenhuma, somos nada. Estamos aqui sob ordens, sob as ordens divinas, ordens de Deus. E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois, afinal de contas, quem somos nós? Nós somos fração de coisa nenhuma, fração de nada. Somos fração de uma titica de bosta. Somos nada. Uma fração de titica de nada. Somos frágeis. Um petelecozinho nos mata. Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem, e o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Eu sou quem sou, eu sou o que sou. À tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas, infinitas, que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros. Mas o que é isso? Do que se trata isso? Moisés lhes disse: atenção, princípios. Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu, ordem divina. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando foram às prestações de contas, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Princípio de justiça social. Princípio de justiça social. Que quem tem não tenha demais e excessivamente, demasiadamente. E quem tem pouco, que não tenha muito pouco ou nada. Que tenha o mínimo existencial para perfazer a sua dignidade humana.
Comunicação divina de Deus para Moisés. Repetirei. Quando foram as prestações de contas, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Isso é princípio de gestão de economia, isso é princípio de gestão de política econômica. É só lembrarmos de José do Egito, 300, 400 anos antes de Moisés. Maravilha! Maravilha! Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. A escassez é absoluta. O que eu estou dando hoje, falou Deus a Moisés, o que eu estou dando hoje é para o dia de hoje. O pão nosso é deste dia. O pão de amanhã eu proverei. Aguardem até amanhã. Mas muitos hebreus não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento para comercializar e vender para quem não tinha em outros dias. Se há escassez, olha a inteligência de José do Egito 400, 300 anos antes. Quando há escassez, esvaziam-se os estoques. Formam-se estoques em épocas de abundância. Que sabedoria divina para José e agora para Moisés. Alguns hebreus não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento para outros dias. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheirando mal e cheio de bichos. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Deus falava e o povo não obedecia. Povo ganancioso, cumulador. Cumula tanto que falta para quase todo mundo. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso. Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deu a seguinte ordem: sábado santo, a guarda do sábado, é elemento interno da cultura dos hebreus. Captaram? Vamos lá. Elemento interno da cultura dos hebreus. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardem para o dia seguinte o que sobrar. Vocês só poderão fazer estoques em determinados casos, quando eu determinar. Então, nessas circunstâncias, podem formar estoques para o outro dia. No sexto dia, podem pegar o dobro para, no sétimo dia, só consumirem, não trabalharem. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia, vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias. Porém, no sétimo dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. O sétimo dia é só para descanso e consumo. Trabalho só nos outros 6 dias. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento,
porém não acharam nada. Muitos hebreus queriam pegar alimentos no sábado para formarem estoques. Que povo de confusão! Mas não encontraram nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês desobedecerão às minhas ordenanças e às minhas leis? Não aguento mais. Dou as ordens, mas esse povo quer acumular alimento. Falta para todo mundo. Moisés, se encarregue disso. Controle com rigor a distribuição dos alimentos, porque esse povo não consegue ter independência para alimentarem-se a si próprios. Alguns formam estoques gigantescos e falta alimento para os demais. Até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? Até quando? Até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 6º dia podia recolher o dobro, para no 7º dia haver apenas o descanso e o consumo dos alimentos. 7º dia, dia de festa, dia em que não se podia trabalhar, elemento interno da cultura dos hebreus. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que, no futuro, os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou da terra do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, põe nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes, para que eles vejam o livramento que Deus nos deu. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da Arca da Aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Que maravilha! José, 400 anos antes de Moisés, um estadista. José, um estadista. 300, 400 anos antes de Moisés. Moisés, também um estadista. Conduzindo a travessia do povo hebreu pelo deserto, do Egito para a terra prometida. José e Moisés, correspondentes recíprocos, em tempos distintos, comunicando-se em Deus. Moisés, o legislador mor, 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós. José, o executor de políticas públicas mor, o executivo mor, ministro da economia do Egito. 3.700, 3.600 anos para trás em relação a nós. Cultura hebraica, história de Moisés do Nilo. Agradeçamos a Deus. Navegamos aí num vídeo muito extenso, 34 minutos de pura cultura. Viva a Escola de Campeões. Viva a literatura, viva o letramento cultural, viva a Bíblia Sagrada. Viva a oportunidade de ler, de escrever, de meditar, de refletir, de expandir a consciência, de entrelaçar pensamentos, entrelaçar textos, aplicar a intertextualização no dia a dia. Gratidão a Deus pela inteligência que Ele nos dá. Atenção, moçada da Escola de Campeões. Estudar dá sentido à vida. Botemos o nosso equipamento intelectual para funcionar. Deus é grande, nos dotou de inteligência para que trabalhemos em prol do nosso semelhante. Sejamos ajudadores.
Assim construiremos uma sociedade melhor. É isso. Queria mandar um abraço para os meus amigos Danilo Amaro, Jean Correia, Márcio Saldanha, Everton Cantuária, amado mestre Rogério, amado mestre Ricardo P. de Macedo, amada chefia Alexandre Helder. Amém. Grande Lorde Alexandre. Grande mestre Alessandro, muito obrigado por todo o apoio concedido. Coisa muito boa. Amado amigo Deco Cipriano, poeta da maior envergadura. Maravilha. Amado mestre Evandro, muita reverência para com a sua pessoa. E aí tem muitos outros, né? Grande mestre Cláudio, mestre Roges, e que beleza, gente fina da maior qualidade. Meus amigos de trabalho que muito me auxiliam na condução da Escola de Campeões. Muito obrigado a vocês. Coisa boa, bom é vivermos em união. Coisa boa é vivermos em união. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Atenção, moçada, vamos estudar. Estudar dá sentido à vida. Viva a escola da Unire, o astro central em torno do qual orbitam todos os demais corpos e setores de trabalho da Unire. Todos os setores da Unire prestam serviço ao que acontece na escola. E na escola da Unire acontecem milagres. Ali há o espaço excelso de liberdade. Um abraço, grande mestra Vislene, mestra Kari, grande supervisora em direção Célia, grande professor Pedro Jorge, professor Reinaldo, poeta William Fogaça, professora Jaqueline, professora de filosofia Beatriz. Eita, e aí os nomes vêm e a gente vai aí proferindo com o melhor afeto. Coisa boa. Viva a Escola de Campeões. Viva a Sala de Artes. Professora Rita, professora Daniele, professora Helena. Coisa boa é vivermos em união. Amemo-nos. Princípio maior diretamente de Jesus. Princípio com promessa. Mandamento com promessa. Promessa boa, promessa de paz. Amém, amém, amém e amém. Muito obrigado por tudo. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe.